Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um Stage Vlog. Começando mais um dia de estudos e eu gosto muito de começar fazendo revisão. Eu sinto que me ajuda muito, tanto na hora de resolver os exercícios que eu tenho no dia, quanto lembrar conteúdos que eventualmente a gente esquece. Então fica aí a dica para vocês. Eu uso o aplicativo Anki, eu já falei dele em outros stage vlogs, então dê uma pesquisadinha nos vídeos aí do canal. Tem muita dica bacana e é basicamente isso. E depois eu vou logo para fazer os meus exercícios do dia. Enfim, eu tenho criado nessa reta final um ritualzinho de estudos. Então eu começo sempre revisando e em seguida eu vou fazer listas de exercícios que eu tenho no dia e depois eu assisto aula, faço redação se tiver redação para fazer. E depois faço mais exercícios. É basicamente isso. Tinho já tá aqui, vou corrigir os exercícios que eu fiz para continuar os estudos. E bora lá, que tem muita coisa para hoje. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. Eu sei que eu dei uma sumida aqui do canal e eu estava morrendo de saudade de gravar stories vlogs. Eu fico muito feliz quando eu gravo porque eu mesma me inspiro a estudar, sabe? E eu gosto muito de produzir conteúdo, de gravar ceninhas. É uma coisa que eu amo de coração. Só que nessa reta final, com os vestibulares chegando, eu fiquei muito atolada de coisas para fazer, de conteúdos para estudar. E assim, vocês já sabem de toda a minha relação com a ansiedade, eu sempre comento sobre isso aqui no Stage Vlog, e eu senti a necessidade de dar uma pausa, sabe? Pra sentir que eu ainda tava no controle da minha vida, porque senão eu ia entrar em crise, meu Deus, 1 milhão de coisas pra fazer e pouca Ana Maria pra fazer tudo. Então eu resolvi focar nos estudos, focar em me manter tranquila e voltar quando eu tivesse um pouco mais de tempo, quando eu tivesse me sentindo mais confortável, sabe? Eu acho que no final das contas, para quem é vestibulando, estudante, enfim, é muito importante priorizar também a sua saúde mental. Então, se você precisa de um tempo, levar as coisas com mais tranquilidade, tenta trabalhar isso no seu dia a dia, sabe? Enfim, agora que eu tô um pouco mais tranquila, até porque, como eu falei, já estamos na reta final, então, assim, não adianta querer estudar todos os conteúdos do mundo, porque não adianta mais. Dá sim para estudar, só que com calma, com leveza, principalmente por essa questão da saúde mental e de toda essa questão emocional que é importante controlar nesse período pré-vestibulares. Uma das coisas que mais me afetaram nos últimos anos em que eu prestei vestibular, quando eu estava no 3º ano passado, foi essa questão de nervosismo e de ansiedade. Eu sofro muito quando chega essas épocas e é muito difícil para mim controlar. Mas eu tô tentando esse ano, tô fazendo tudo com muita tranquilidade, com muita leveza, sabe? A terapia tem me ajudado muito nesse processo. E assim, eu sei que eu fiz tudo o que eu pude, tudo o que esteve ao meu alcance. Eu sei o quanto eu me dediquei, o quanto eu evoluí, o quanto eu aprendi, o quanto eu corrigi os meus erros e quantos erros, meu Deus do céu. E é sobre isso no final das contas, né? Chegar lá na hora de fazer a prova, de fazer o vestibular, com seu coração em paz e sem desespero, que é uma coisa que acontece com muita frequência comigo. E aí eu tô tentando controlar, né? Sobre isso, gente. King of the road, trailer for sailoring. E aí, seguindo a rotininha que eu montei, que eu comentei com vocês anteriormente, eu fui estudar a parte teórica de um conteúdo de biologia que eu tava errando muito nos exercícios. E assim, quando é um assunto que eu domino,
Eu não assisto aula, eu uso as apostilas da Estudo Prep, que eu sempre compartilho com vocês aqui lá no Instagram, elas me ajudam demais. E eu vou revisar aquela parte do conteúdo que eu não estou conseguindo entender, sabe? Que ainda não tá fixado. E aí eu faço uma breve anotação do que eu entendi da leitura com as apostilas, para poder revisar depois e melhorar a minha dificuldade em relação àquele assunto. É uma dica muito interessante, porque a teoria também é muito importante para você conseguir desenvolver os exercícios. There's not much to do when all I can. Esse ano eu tenho focado bastante em estudar redação e linguagens e eu uso o curso da autoria para isso. Eu já apresentei ele para vocês no Study Vlog passado. E assim, a minha evolução é uma coisa muito perceptível, que eu fico muito feliz em observar, sabe? Eu tenho aprendido muito, eu tenho entendido coisas que antes pra mim não fazia sentido nenhum, e eu fico muito feliz com esse resultado. É um investimento que valeu muito a pena, e eu sempre compartilho porque é um curso que eu acredito muito no potencial. Não só acredito, como eu consigo observar todo o potencial e toda a diferença que tem feito nos meus estudos. As aulas são incríveis, são super esclarecedoras, tem muito conteúdo rico que você consegue aplicar logo depois que termina a aula, sabe? Tanto para redação quanto para linguagens. E em questão da redação e da correção, é tudo muito detalhado, então você consegue entender, contemplar todos os erros e todas as questões que ficam pendentes, sabe? O que eu acho muito importante, principalmente no estudo para redação, que você precisa ter um contato direto com o seu corretor para você conseguir entender e ir corrigindo os pontos que você tem dificuldade, sabe? Aproveitando também para falar sobre uma pergunta que eu tenho recebido bastante no Instagram nesses últimos dias, é como eu concilio essa questão de assistir aulas e fazer anotações. Só que assim, eu praticamente não faço tantas anotações como antes. E agora quando eu faço é sempre nesse bloquinho com fichinhas, porque é um espaço menor, então eu coloco realmente a informação útil e eu limito a quantidade de folhas que eu vou usar, sabe? Então, por exemplo, se eu tô assistindo uma aula, independente do tempo que ela tem, é uma folha só, frente e verso. Eu não uso mais do que isso, porque senão eu acabo enchendo muita linguiça, sabe? E como eu já tô usando uma fichinha para facilitar a revisão, para voltar ali naquela pauta quando eu tiver dificuldade em alguma coisa, não adianta ficar colocando informação que eu não vou usar. E aí também surge a pergunta, Ana, como você sabe o que é importante na hora de anotar? Então, é muito mais pelo que você vai julgando, sabe? É por isso que no estudo é importante que você tenha um autoconhecimento, porque você se conhecendo e sabendo quais são as suas dificuldades e o que você consegue lembrar, o que você não consegue lembrar, você vai saber o que é importante e o que não é tão importante para você anotar. Então eu priorizo bastante anotar aquelas coisas que eu sei que eu vou ter um pouco de dificuldade na hora da prática, ou então que eu já observei nos momentos de fazer exercícios que não entra na minha cabeça completamente, ou informações que são novas e eu falo, isso daqui é importante. Mas isso varia de pessoa para pessoa e é o que você julgar ser importante, mas é necessário entender que, assim, a aula, ela é importante. Ela é um elemento fundamental para sua aprendizagem, mas ela é um elemento muito passivo. Então, você precisa fazer com que ela seja ativa para você conseguir entender, para você conseguir memorizar. Então, você precisa estar atento nesses pontos. E outra coisa que eu amo no curso da autoria é essa folha para a gente criar o nosso projeto de texto. Isso me ajudou muito a entender as estruturas da redação para conseguir aumentar a minha nota, sabe? E antes eu via métodos assim na internet, tentava aplicar para mim e não funcionava. E com esse método da autoria, você consegue personalizar a sua redação, sabe? Não fica aquela coisa engessada que você copia de outra pessoa que você não consegue entender e aí você tenta corrigir, mas você não sabe nem o que você tá fazendo. Enfim, é uma coisa que ajuda demais. Maravilhoso. Finalizando minha redação, vou finalizar esse vídeo também. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e comentar o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau!